Bom dia, tudo bem com vocês? Eu falei para vocês que eu ia postar, né, um vídeo explicando o que é para ser feito hoje, né? Aí é o seguinte, vamos começar pelos elementos da narrativa, vamos começar a falar sobre isso. O que uma narrativa tem que ter? Antes disso, o que é um texto narrativo? Narrar a história, contar um fato, como o desencadeamento dos acontecimentos, quando ele aconteceu, onde ele aconteceu, quem estava envolvido na história e qual é a história, sabe? Nós somos seres narrativos pela nossa própria essência, desde o homem da caverna. Lembra que os homens, vocês viram muito a arte rupestre em arte, na disciplina de arte? O homem não tinha ainda a propriedade da linguagem como nós temos hoje, mas eles tentavam se comunicar. Aqueles desenhos eram eles contando histórias passo a passo, histórias das caçadas, como eles tinham se saído, o que tinha acontecido. E nós fazemos isso várias vezes ao dia. Quando a sua mãe chega em casa do trabalho, ela tem acontecimentos para dizer para você. Por exemplo, foi pegar o ônibus passou mais tarde, ela perdeu aquele ônibus, aí começou a chover, ela ficou toda molhada, o carro passou, jogou água em cima dela, ela chegou em casa botando fogo pelas ventas. Isso é uma história narrativa, isso é um texto narrativo. Nós fazemos isso várias vezes ao dia, tá? Então vamos lá. O que para ser um texto narrativo, o que ele precisa ter? Quais são os elementos essenciais para que um texto seja narrativo? Ele tem que ter personagem ou personagens. Pode ser um só personagem? Pode sim. Quem vai contar a história? Um narrador de terceira pessoa ou a própria pessoa. Por exemplo, o filme O Náufrago. Tem filmes que aparecem, ou livros, que só tem um personagem. Vai contar a trajetória dele. Pode ter mais de um personagem, claro, através do envolvimento que os acontecimentos vão acontecendo. É pelo envolvimento entre as pessoas que as coisas, os acontecimentos vão se desencadeando, né? O que mais? Narrador. O que é um narrador? Narrador é uma entidade, tá? Criada pelo escritor. Narrador e escritor são coisas completamente diferentes, tá? Não confundam um com o outro. O narrador vai narrar o fato, o que aconteceu, como é que foi a história. Pode ter história pode ter uma narrativa sem narrador? Pode sim. Pode ser só por diálogos, e o Luiz Fernando Veríssimo faz muito isso. Só tem diálogo o tempo inteiro, tá? Mas o narrador, ele pode aparecer de duas formas. De primeira pessoa, que é um narrador que participa da história e vai contar para nós o que aconteceu. Esse é um tipo de narrador um pouco mais, que a gente tem que tomar mais um pouco de cuidado quando nós somos leitores mais experimentados. Por quê? Pensa aqui comigo, gente. Quando você briga com alguém, você briga pelo seu motivo, pelo seu olhar, e a outra pessoa fica com raiva pelo olhar dela. Vocês concordam comigo? O motivo é o mesmo, mas o olhar é diferente, a motivação da briga é diferente, né? Então, se eu for perguntar para você, por exemplo, a Cárita e a Emanuele brigaram, vamos supor. Vamos aqui inventar. Aí a Cárita vai chegar para mim e falar, eu vou perguntar para ela, Cárita, por que você tá com raiva da Emanuele? Ela vai falar, porque ela fez isso e aquilo. O motivo foi o mesmo. Emanuele vai falar, eu vou perguntar para Emanuele, por que você tá com raiva da Cárita? Ela vai falar, por isso, por aquilo. É o olhar de cada um, entendeu? Então o narrador de primeira pessoa vai contar o que o personagem estava passando e sentindo naquele momento. Então, quando você é um leitor mais experiente, você tem que tomar cuidado com a narrativa de primeira pessoa, tá? Porque, gente, numa briga, os dois lados têm razão. Existem três lados. O lado de um, o lado do outro e a verdade, né? Então, a gente tem que ficar esperto. Mas isso é só um detalhe. O narrador de primeira pessoa é aquele que participa da história. Ele tá ali, ele participou da história, ele vai nos contar o que aconteceu, tá? Ele vai falar, eu fiz, eu peguei, sempre a primeira pessoa, o eu vai aparecer, tá? É assim que a gente diferencia.
narrador de terceira pessoa, ele aparece de duas formas. Ele vai nos contar a história como se fosse uma câmera filmando. Ele sabe de tudo, ele viu tudo e ele vai só nos contar. Mas ele não participa da história, ele não dá opinião, nada disso. E tem um narrador onisciente, que é o seguinte, a diferença dele, ele vai contar a história de alguém também. Só que ele sabe o que os personagens pensam, ele dá uma certa opinião, ele adianta os fatos, tá? Ele não participa da história, mas ele se mete um pouco, tá? Ele não participou dos fatos, mas ele se mete um pouco. Tem o enredo, que é a história em si, que é o desenrolar das ações, dos fatos. Tem o espaço, que é onde se passa a narrativa. Delimitar a narrativa onde se passa é muito importante. Para começar, gente, o espaço ele é descrito pelo narrador para que a gente possa se transportar para aquele mundo, tá? É muito importante esse fato. A casa do menino era azul, com janelas brancas, tinha um belo gramado na frente, onde ele brincava toda tarde com seus amigos. Isso é importante para o desenrolar da história, tá? Tem o tempo. O tempo aparece de duas formas. O tempo cronológico, que é esse tempo do relógio, né? Que é o tempo que eu tô aqui gravando a história para vocês, esse vídeo para vocês. E daqui um pouco eu vou fazer outra coisa, daqui um pouco eu vou fazer outra coisa. 11 horas eu tenho reunião com os professores. E é esse o desenrolar dos fatos, tá? E tem o tempo psicológico, que é o tempo que está na cabeça do personagem, que está na cabeça do narrador e que ele vai falar para nós. Que é um pouco como se, é estranho, mas ele está descolado desse tempo do relógio. É o tempo é o tempo em que eu levo para digerir as emoções, as ações, os acontecimentos. Tá bom? Bom, vamos lá. Quais são os passos na narrativa? Vamos pensar que quando a gente está assistindo um filme, eu gosto de falar no Doce Vingança, porque eu sei que quase todo mundo já assistiu, né? Também a gente tem o Harry Potter, que talvez todo mundo tenha assistido, pelo menos um dos filmes, né? Mas vamos falar do Doce Vingança. No Doce Vingança a gente tem uma situação inicial. Essa situação inicial normalmente é de calma, de tranquilidade, tá tudo no seu lugar, tá tudo bem, tá tudo em ordem. Aí a gente tem uma situação de desequilíbrio. Aquela moça foi para uma cabana, afastado, e no campo. Ela quer escrever um livro, ela quer estar ali, e os homens do lugar percebem aquela mulher lá sozinha e planejam um estupro, né? A situação de desequilíbrio é esse, é o assédio, é o estupro daqueles homens todos com essa mulher. E eles não só estupraram a moça, é estupro, tá? Eles não só estupraram a moça, como eles pensaram que tinham matado. A intenção deles era matar a moça. Vocês estão ligados? Bom, a moça não morreu. E aí vem o clímax da história, que é ela se vingar de um por um. É o ponto-chave, é o ponto alto da história, onde você fica assim... Meu Deus do céu! E tem um desfecho. Ela segue a vida dela, tendo se vingado de todos aqueles homens, tá? Tem a história do Harry Potter também. O Harry nasce, os pais dele morrem, ele vai morar com a tia, que é mortal, mas tem uma escola que já conhecia o pai e a mãe do Harry, tem o Dumbledore, aí ele vai para essa escola, ele é procurado quando ele tá maiorzinho, ele vai para essa escola, nessa escola ele conhece dois amigos, que é a Hermione e eu esqueci o nome dele, mas eu vou lembrar. E eles começam a passar todos os anos na narrativa juntos. Eles se desenvolvem juntos. Tudo acontece com os três juntos, tá? Então, toda narrativa, ela passa por isso aqui. Até a narrativa que a gente conta pra mãe da gente, até a narrativa que a mãe conta pra nós, o pai. Tudo passa por isso aqui, por uma situação inicial, porque a gente começa do começo.
a gente tem uma situação de desequilíbrio, a gente tem o clímax desse desequilíbrio. O que é o clímax, gente? É o ponto alto. Você precisa resolver. Ele vai seguir dois caminhos, ou um caminho ou outro. É uma bifurcação que precisa ser seguida. O clímax é mais ou menos isso. E o desfecho, como foi resolvido, tá bom? Vamos lá. A atividade de hoje é o seguinte, eu passei uma tirinha para vocês do Snoopy. O Snoopy é um personagem muito conhecido, né? O Snoopy tá sempre na da casa dele. E aí ele pretende, a Layla tá brava aqui, gente. Ele pretende começar a ser um escritor. O Snoopy é antigo, ele tá escrevendo numa máquina de escrever. Talvez vocês nem conheçam o que é uma máquina de escrever, mas era assim que a gente fazia para escrever formalmente no papel, sem ser por a mão. Aí o Snoopy tá pensando em escrever, tá, anda pra lá, anda pra cá, anda pra lá, anda pra cá, porque ele tá no processo de criação, tá? Gente, escrever realmente não é fácil, você tem que ordenar as ideias que estão no seu pensamento. A gente ordenar isso para que todo mundo leia, qualquer pessoa leia e entenda do que você está falando, não é uma tarefa fácil, não. E o que a gente faz? A gente treina, treina, treina. Nós vamos melhorar se treinarmos? Com certeza. Mas sempre o começo do processo de criação, às vezes ele custa para pegar. Né? Não, realmente não é muito fácil. Não é só sentar e escrever, não. Você precisa pensar, você precisa organizar, você precisa fazer um esqueleto e pensar sobre o que você vai escrever, né? Você precisa pensar nisso. E é isso que, às vezes, o processo de criação custa acontecer. Dizem que a autora do Harry Potter, ela começou a escrever e ela já tinha uns 7 livros pensados na cabeça. Ela já tinha todo o desenvolvimento da história quando ela começou a escrever, tá? Aí depois do Snoopy andar pra lá, andar pra cá, andar pra lá, andar pra cá, ele começa com a seguinte frase: era uma noite escura e tempestuosa. Um bom texto dá muito trabalho. Ele só começou. A gente tem como saber o que ele vai escrever? Ainda não, ele só está no começo. Então eu vou pegar esse gancho, essa frase, era uma noite escura e tempestuosa, e vou pedir que vocês sigam com a história. Vocês podem seguir o caminho de vocês fazendo uma história, um enigma, uma história de terror, ou uma história simplesmente que as coisas se desenvolvam de uma maneira e vocês tenham uma explicação racional para o fim, tá? Eu coloquei aí embaixo um texto de uma ex-aluna para que vocês pudessem ler o que foi que ela fez, para poder dar um rumo para a história de vocês. Não é para ninguém copiar, não é para ninguém fazer igual. Se fosse para isso, era cópia, e não é esse o propósito da atividade, tá? Então vamos lá. A leitura da tirinha do personagem Snoopy inspirou nossa atividade de produção de texto, bem como a discussão sobre as dificuldades encontradas nas construções textuais. Não basta ter ótimas ideias se elas não estiverem bem organizadas e estruturadas na linguagem escrita. Por isso, é preciso praticar e escrever sempre. Com base nesse argumento, solicitamos a vocês que continuem a narrativa iniciada pelo personagem da tirinha. Era uma noite escura e tempestuosa. Todo mundo vai começar desse jeito. Como cada um vai desenvolver é de cada um, tá? Mas todo mundo vai começar com essa frase. O que poderia ter acontecido nessa noite? Vocês podem ir para o lado do terror e do enigma e ficar no sobrenatural e ter uma explicação para isso, ou não. Você pode ir para o humor, começar com o terror e acabar com o humor, como foi o que a menina fez embaixo. Você pode começar com uma situação real, sendo uma noite tempestuosa, entrou um ladrão, é real, não tem nada de humor e não é terror, é verdadeiro, é pavoroso, mas é verdadeiro. E aí vai ficar a critério de vocês. O que vocês podem começar? Para vocês começarem, vocês podem pensar no seguinte, para organizar.
O que pode ter acontecido nessa noite? A da menina, ela achou que era um monstro, que estava todo cheio disso, um monstro verde, não sei o que, de pantufa. No fim da história era a mãe dela, né? Você pode fazer assim, engraçado? Pode. Você pode também colocar um terror de verdade? Pode. Pode sim. Pode ser um fantasma? Pode. Você vai ter que entender que a sua história tem que ter uma verossimilhança interna. O que é isso? A gente não acredita em fantasmas, não existe comprovação para isso, né, gente? Não existe uma explicação racional para isso. Mas a gente assiste vários filmes de terror em que aparecem fantasmas. Mas dentro da história, esse fantasma tem uma explicação de ser, mesmo que ele não exista. Isso é verossimilhança interna. Vou dar um exemplo melhor para vocês. A história do Harry Potter se passa numa realidade paralela. Existe um mundo de magia e dentro desse mundo de magia tudo está muito organizado. Faz sentido, mesmo a gente sabendo que aquilo ali não existe, tá? Então vocês têm que pensar nisso. Em que lugar essa história poderia se passar? Quem seria o personagem? Que conflito ele poderia viver nessa noite tão tenebrosa, tá? Então agora é com vocês. Caprichem, não precisa ser um texto longo, mas que vocês façam de uma maneira divertida, legal, que seja bacana para vocês. Eu estou à disposição, eu estou aqui esperando vocês para o que foi necessário, tá bom? Eu espero ter esclarecido. Volto a lembrar que o texto que está embaixo, eu mandei para que vocês tivessem uma noção, tá? Lembra, gente, parágrafo muito longo, ele embola as suas ideias. Faz com que o seu texto, por melhor que você tenha escrito, não seja um texto muito interessante, seja um texto confuso, tá? Uma ideia é um parágrafo, tem outra ideia, começa no outro parágrafo. Ah, quantas linhas? Não sei, depende de você. O escritor, ele tem que ter autonomia para essas coisas. Ele só tem que entender o seguinte: se o texto que eu estou escrevendo eu tiver que explicar, eu termino de ler e nem eu entendo o que eu escrevi, ele não tá bom. Se o texto que eu terminei, uma outra pessoa precisa pegar a explicação para mim, comigo, para entender o que eu escrevi, não tá bom, tá? Vão sempre pelo caminho da simplicidade, como se vocês estivessem falando, só que organizadamente, tá? Comecem, gente, pensando nesse esquema aqui, ó. Onde aconteceu? O que poderia ter acontecido? Em que lugar essa história poderia se passar? Quem seria o personagem? Que conflito ele poderia viver nessa noite tão tenebrosa, tá? Não tem que ser necessariamente dentro de uma casa. Vocês podem estar em outro lugar. Vocês poderiam estar saindo de carro, o carro pode ter furado o pneu, vocês ficaram, o pai de você, estava você e seu pai, o seu pai saiu para pedir ajuda, você ficou sozinho. Entendeu? Solta essa criatividade que eu sei que vocês têm. E eu sei que vocês têm, que vocês são bons nisso, tá? Um beijo grande, fiquem com Deus e qualquer coisa é só me procurar.